trabalho, eu também quero saber os trabalhos que você fez, né? Porque existe também uma dúvida das mulheres que estão no Brasil, Jana, de saber quais são as opções de trabalho para elas, se elas vão se adaptar ou não, as situações que as mulheres passam também na vida ou no trabalho em si. Se puder falar um pouco da sua experiência aqui para a galera saber também. Roger, eu vou falar uma coisa que eu falo para várias pessoas. O telefone tá caindo aqui. Nos Estados Unidos, não, na Califórnia, pelo menos, né? Não sei os Estados Unidos inteiro, gente. Mas nos Estados Unidos, a gente só não trabalha se não quiser. Concordo? Aqui tem trabalho de tudo para fazer tudo. Quando eu não trabalhava, eu falava para a pessoa: você vai viajar? Posso ficar com o seu cachorro? Eu posso olhar a sua casa? Ah, já tô olhando aqui a sua casa. Você quer que eu dou uma limpada ali atrás? E assim, você vai oferecendo coisas. Se você não tiver preguiça de trabalhar e não tiver orgulho de fazer trabalhos que você talvez julgue que você não faria, você nunca fica sem trabalho. Quando eu comecei a trabalhar lá como assistente na farmácia... quando eu comecei a trabalhar com esse negócio de imigração, foi assim. Ele falou pra mim, a família do meu marido tinha esse business. E eles falaram assim, você sabe fazer tradução? Falei, sei, né? Português para inglês, espanhol também. Eu estudei espanhol também no Brasil. Espanhol e inglês eu sei. Então tá. Eu comecei a fazer tradução de documentos, certidões de nascimento, testamento e tal. E comecei. Já que você faz essa tradução, preencha esse formulário. Preenchia. Olha, fulano tá indo na entrevista, não fala português, não fala inglês, tal. Você pode ir? Eu ia. Eu nunca tive medo também de fazer essas coisas. Tem uma pessoa, vai ter uma corte de divórcio e tal, e a testemunha precisa de alguém que fale português que é imparcial. Eu ia. Então, eu comecei a trabalhar com esse negócio de imigração assim. Chegou uma hora, e brasileiro, graças a Deus, é assim. Chega tem uma brasileira lá nesse escritório, vai lá. Aí o povo começou a ir lá por causa de mim. E aí foi outro. E aí o dono do escritório não falava com os brasileiros, quem falava era eu. E as pessoas também preferiam falar comigo porque é português, né? Tipo, a gente tá aqui, né? E aí isso foi desenrolando. Tem muita gente, saibam os brasileiros, quem tá assistindo ou não, existe nos Estados Unidos, eu não sei se vocês assistiram naquela novela América, existe casamento por business, existe, não vamos negar. Então muita gente chega a falar, eu casei, mas você sabe, né, naquele esquema, não sei o quê, você preenche meus formulários? Eu não sou advogada. Então eu posso falar, claro que preencho os formulários, falo, olha, no dia que você for na entrevista, eles vão querer ver A, B, C e D, porque eu tava lá na entrevista semana passada, eu fui em 4 e eu vi eles pedindo isso daí. Eu tô dando conselho legal? Não, eu estou falando o que eu vi. E a probabilidade dessa pessoa receber a mesma pergunta é grande. Então eu fazia muito disso. Aí o que aconteceu? A brasileirada ia lá e falava, Jana, me conta como entrevista. Como que é uma entrevista? Me conta. E como eu tô o tempo inteiro lá, eu tô vendo. Você viu o oficial fulano? O oficial fulano é assim. Você viu o cicrano? Ele já é mais assim. Fiz até amizade com os oficiais lá, porque eu ia tanto. E saía para jantar. Então eu me sentia muito à vontade na imigração. Até por isso que eu faço o que eu faço. Então, chegou uma hora que eu comecei a fazer tudo isso e aí eu fui trabalhar para farmacêutica, né? Mas por causa de salário, porque minha paixão sempre foi a imigração. Só que eu trabalhava lá de sábado ainda. Falava, não, eu vou continuar vindo aqui sábado até, né? E aí, quando eu tive a minha primeira filha, eu falei, não, gente, eu não posso mais trabalhar 40 horas e deixar minha filha no sábado. Então, eu parei de trabalhar no escritório de imigração e fiquei trabalhando só na Abbott Farmacêutica. E essa história da Abbott também foi interessante, porque eu comecei a trabalhar e o meu chefe falou pra mim assim, Jana, por que você não faz um MBA? Aí eu falei, mas você acha que eu preciso, não sei o que? Ele falou assim, primeiro que se você fizer, a gente vai pagar. Então, não vai te custar nada. Segundo, que se aparecer uma oportunidade de transferência, qualquer coisa assim, você vai perder se você não tiver o MBA. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Aí eu comecei a fazer o MBA. Era difícil demais, gente. Era difícil não por causa de ser difícil, mas era difícil tanto de tempo que eu tinha que dedicar à escola. E eu não queria dedicar tanto tempo à escola, né? Ainda mais dia de sol, eu queria ir pra praia e tal, e eu tinha que ficar em casa escrevendo. Enfim, mas foi ótimo, porque assim que eu terminei o meu MBA, apareceu uma oportunidade de trabalho num outro departamento,
para uma promoção maravilhosa, uma vaga ótima, para fazer uma coisa que eu gostava, que era de gerente de projetos. Não era gerente de projetos, gerenciamento de sistema de projetos. Nossa, confuso esse nome. Enfim, vamos falar gerente de projeto, para esse fim, né? E aí, eu fui trabalhar, eu tava gostando, tava indo super bem. Só que a maternidade mexeu comigo de um jeito que eu não conseguia imaginar que eu não estava vendo a minha filha o dia inteiro. Eu não conseguia imaginar que alguém estava dando comida na boca dela e não era eu. Me doía. E todo mundo, toda mãe acha normal. Eu não sabia que eu ia ser essa mãe. Eu não sabia que eu ia querer ficar em casa. E aí, quando minha filha estava com 1 ano e meio, eu falei... Teve um assassinato num prézinho. Mexeu demais comigo, eu falei, quer saber? Eu não quero saber quanto eu ganho, não quero saber de nada. Eu falei pro meu marido, quanto é que eu preciso, que você precisa que eu contribua financeiramente para casa, para eu parar de trabalhar. Ele falou assim, olha, se você não estiver trabalhando e a gente estiver vivendo só do meu salário, eu vou precisar de pelo menos $1.500 extra. Eu falei, eu vou achar um jeito de arrumar esses $1.500 extra, mas ficando em casa com a minha filha. E aí eu comecei a fazer um processinho aqui, uma tradução ali, uma coisa ali, e eu sempre tinha a minha parte do deal. Até que ele também foi melhorando, e aí para ele não dependia mais de nada de mim, né? E aí eu fiz, a vida inteira eu fiz imigração. E fui fazendo. Bacana. Até que agora, depois de... Em 2019, eu falei, agora eu vou abrir meu negócio, eu vou ter um escritório, eu vou fazer toda a documentação que eu preciso para eu fazer um trabalho mais profissional, porque agora meus filhos já estavam maiores, eu já não precisava ficar em casa mais com eles também, eu já tinha enjoado. E conta para nós, Jana, para quem não sabe, o que faz um paralegal aqui nos Estados Unidos, ou assessor de assuntos jurídicos, consultor, eu não sei, são tantos nomes, mas o que faz e o que é um paralegal aqui, para a galera saber. Tá. Antes de responder essa pergunta, deixa eu responder um pouquinho mais da última, que eu esqueci de falar. Que tipo de trabalho tem de opção aqui para as mulheres? Se você não quiser ser babá, você tem outras opções. Tem opções de organização, você pode oferecer de organizar a casa de alguém, você pode oferecer de organizar a documentação de alguém, você pode fazer trabalhos consulares. Olha, eu vou no consulado para você, você não quer ir lá para fazer o processo de renovação do seu visto não, do seu passaporte, deixa que eu faço tudo para você. Tem vários outros trabalhos burocráticos que as pessoas não querem fazer, não porque não sabem, mas porque não tem tempo para dedicar para isso. Então, acho que vários trabalhos, qualquer pessoa pode oferecer um trabalho independente de serviço, porque serviço aqui nos Estados Unidos é muito caro. Serviço realmente é uma das coisas mais caras. E quanto o que é um paralegal? O termo na Califórnia, na verdade, o paralegal é a pessoa que trabalha para um advogado. Ele presta serviço para um advogado. Então, na verdade, eu não sou paralegal, porque eu não necessariamente presto serviço para um advogado. O Immigration Consultant, ele pode preencher a documentação de imigração, colocar os formulários e os documentos em ordem, fazer tradução e enviar para a imigração. Esse é o trabalho que o Immigration Consultant pode fazer. Se a pessoa chega e fala assim, eu quero ser... Qualquer pessoa, tem social, tá legal, você pode falar, eu quero ser um Immigration Consultant. Essa pessoa vai fazer a impressão digital para fazer uma ficha criminal, né? Um background check, que eu não sei como fala isso em português. A pessoa vai mandar para o Departamento do Estado uma foto com um formulário, mais uma taxa pequena. E o mais importante, você tem que comprar um seguro de $100 mil, mas o seguro custa $1.200. E você renova todo ano. Você precisa ter esses requerimentos. Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço. Aí você vai ler as instruções de todos os formulários e se familiarizar com o formulário para que você possa preencher o formulário. É isso. O meu diferencial, o que eu posso fazer, o que é o vende meu peixe, é porque eu já fiz tantos, eu já vi tantos, que eu posso falar, olha, eu já vi fazer assim, ou então eu bato um olho no processo e falo, o seu processo deu errado? Peraí. Foi isso daqui. Porque eu já vi vários, então é a experiência que fala, e não o meu cargo, nem o curso que eu fiz, nada disso.
E isso começa em algum lugar, você tem que começar em algum momento, né? Até porque, né, Jana, é perfeitamente normal as pessoas fazerem seus próprios, eu não vou falar processo migratório, os próprios preenchimentos de formulários. Por exemplo, Muito. eu tenho uma amiga que ela se casou com uma americana e ela preencheu tudo sozinha, ela não usou advogado, conheço outras pessoas que fizeram a mesma coisa. Então a única coisa que você faz é saber quais são os formulários exatos, preencher onde tem que se preencher, o que a pessoa poderia fazer. Mas se perguntar para mim, eu não sei e eu não quero saber. Então eu Exatamente. pagaria você. Eu tenho uma cliente hoje que me ligou, espero que ela não esteja me ouvindo, mas se ela tiver, ninguém vai saber o nome dela. Ela falou assim: Janaína, eu recebi uma documentação de divórcio que o meu marido mandou para mim. Você pode ler para mim e me falar o que é? E me fala quanto você cobra para fazer isso? Ela está claramente me dizendo: eu não quero pensar e eu quero te pagar para pensar por mim. Lê e me dá a versão curta. Precisa ser advogado? Precisa ser paralegal para fazer isso? Não. Eu posso ler e falar: olha, tá falando isso, isso, isso. É uma coisa muito simples. Mas as pessoas pagam. Por exemplo, você, Roger, falou: eu não preencheria. Porque não quer pensar. Porque você quer usar suas células cerebrais para fazer outra coisa. E tudo bem. Por isso que eu tô aqui. Teve aquele um colega lá, né, que você conhece, amigo meu tal, e ele precisava de uma pessoa para traduzir a entrevista de green card dele. E é perfeitamente normal, tranquilo, você tem os seus honorários, ele foi, você foi, e beleza, você tá entendendo? Tudo certo. Bacana. Por isso que eu digo, e brasileiro, eu não sei se vocês concordam, mas brasileiro tem preguiça de ler. Preguiça de ler. Onde que eu assino aí? Onde que eu assino? Exatamente.